Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu gostaria de dar continuidade à leitura do livro Petroladrões, do Ivo Patarra, tá? Como eu prometi para vocês, eu iria ler até capítulo... Deixa eu ver. Acho que era página... Deixa eu me lembrar. Não me lembro nem. É 213? Agora não me lembro. Acho que era isso mesmo, hein? 213. Era isso mesmo. 213, capítulo 22, chamado Aditivos de Terraplanagem. Vou deixar até marcado aqui para eu não me perder, tá? Vamos lá dar continuidade a este livro, que é denso, vou mentir não, mas é bom, tá? É bom, mas ao mesmo tempo dá um ar de vergonha danada a gente ver que o nosso país foi assolado pela corrupção esses anos todos, né? Um esquema bem extenso, bem amplo e que acabou com o nosso país, acabou de vez, tá? Então vamos lá. Tubarões vorazes. O esquema corrupto que criou o mensalão folgadamente abateu a Petrobras. O ano de 2015 começou quente. O jornal O Globo relatou uma festa do Partido dos Trabalhadores ocorrida em Itabuna, na Bahia, 5 anos antes, em 26 de março de 2010. Comemorava-se a inauguração de um trecho da rede de gasodutos Gazene, que ligava o sudeste ao nordeste do país. Faltavam poucos dias para Dilma Rousseff, do PT do Rio Grande do Sul, ministra da Casa Civil, deixar o governo rumo à campanha que a elegeria presidente da República. Vieram para a celebração política o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eufórico com o último ano de seu segundo mandato, sua candidata Dilma Rousseff e as estrelas José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, presidente da Petrobras, Maria das Graças Force, do PT do Rio de Janeiro, diretora de Gás e Energia da estatal, e Jacques Wagner, também do PT da Bahia, que seria reeleito naquele ano como governador da Bahia. Participou da comemoração Sérgio Machado, presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Ele também ficaria marcado pelo Petrolão. Ao discursar em Itabuna, Lula não deixou por menos. Essa obra significa mais um degrau na conquista da independência do Nordeste brasileiro. Dilma Rousseff aproveitou a ocasião para mencionar o Programa de Aceleração do Crescimento, escolhido como bandeira de sua campanha. O PAC não é ficção, e o Gazene hoje prova isso. Demos um show de competência aqui. 5 anos depois, Dilma Rousseff inaugurava seu segundo mandato. O jornal O Globo publicava uma auditoria do Tribunal de Contas da União, feita a partir de um levantamento da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Houve fraude na construção do Gazene. Só aquele trecho, inaugurado com pompa por Lula e Dilma Rousseff, teria sido superfaturado em mais de 1.800%. Com custo de 6,3 bilhões de reais, as obras foram realizadas sem análise acurada de documentos e sem que a adequação do projeto fosse avaliada. Havia suspeitas em torno da contratação de escritório de contabilidade Domínio Assessores, sediado no Rio. Ficava no mesmo endereço da transportadora Gazene. Empresas de papel, teriam dado lastro ao negócio firmado entre a Transpetro e a Gazene. A chinesa Sinopec International Petroleum Service, contratada por 266 milhões de reais, sem licitação, recebeu como atribuição a gerência das obras do gasoduto. Da auditoria do TCU. Em toda a cadeia, quem estabelece os desígnios é a Petrobras. Desse modo, assevera-se que este contrato para a operação e a manutenção com a Transpetro e os demais realizados visaram apenas a formalizar a relação de subordinação entre as sociedades, de modo a dar contornos legais e de aparente normalidade a toda a estruturação financeira que foi desenvolvida, Além de superfaturamento e dispensa ilegal de licitação, o TCU apontou a inexistência de projeto básico e pagamentos sem a prestação de serviços. Para registro do leitor, a Petrobras apresentou recurso ao TCU em 2 de janeiro de 2015 para impedi-lo de enviar informações à Força-Tarefa da Lava Jato sobre as supostas irregularidades na construção da rede de gasodutos Gazene. Não conseguiu. Sérgio Machado era dono da cadeira de presidente da Transpetro desde o início do governo Lula em 2003. Homem de confiança do senador Renan Calheiros, do PMDB do Alagoas, caiu em desgraça após Paulo Roberto Costa, o Paulinho, ex-diretor de abastecimento, contar que recebeu R$ 500 mil de propina de suas mãos. O apadrinhado de Renan Calheiros pediu sucessivas licenças do cargo a partir de 3 de novembro de 2014, mas não conseguiu voltar a Transpetro, apesar da importância do seu tutor. Renan Calheiros também seria engolfado pelo Petrolão. Fiel aliado dos governos Lula e Dilma Rousseff, o senador alagoano chegou a azedar sua relação com a administração do PT no início do segundo mandato da presidente petista. Ao delatar Sérgio Machado, Paulo Roberto Costa criou um problema. A empresa de auditoria
PricewaterhouseCoopers recusou-se a validar o resultado financeiro da Petrobras de 2014, caso Sérgio Machado continuasse à frente da Transpetro. Além disso, Sérgio Machado era investigado por supostamente fraudar licitação em 2010 para adquirir 20 comboios de transporte de etanol. A SS Administração e Serviços e a Rio Maguari Serviços e Transportes, ambas do Pará, doaram R$400 mil ao PMDB de Alagoas 3 meses antes de vencerem a licitação. Estardalhaço e 2,8 bilhões. O ano de 2015 marcou a Petrobras para sempre. Em janeiro, a estatal decidiu abandonar as construções das refinarias Premium 1 e Premium 2, ambas no Nordeste, anunciadas com estardalhaço pelo ex-presidente Lula em 2010. Só nesses dois projetos, a Petrobras reconheceu perda de 2,8 bilhões de reais. No lançamento da pedra fundamental das obras da Premium 1, aliás, a candidata Dilma Rousseff esteve presente à festa política. Os projetos foram descartados quando o Premium 1 já havia concluído os serviços de terraplanagem. Só ali os prejuízos chegaram a 2,1 bilhões de reais. Guindado ao posto de ministro da Defesa e depois da Casa Civil no segundo governo Dilma Rousseff, Jacques Wagner acabou nos jornais durante a investigação da Polícia Federal. O motivo? Um caderno relacionado ao doleiro Carlos Habib Chater, dono do posto da Torre, em Brasília. Como se sabe, as atividades naquele posto de combustível batizaram a Lava Jato. O nome do ex-deputado Javier Alfaia, do PCdoB da Bahia, ligado a Jacques Wagner, estava nas anotações encontradas. Ele seria suspeito de receber propina. Outro peixe grande que caiu na rede da Lava Jato foi o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, ainda antes de se eleger presidente da Câmara dos Deputados em 2015. Ele teve o nome mencionado pelo policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho, o Careca, uma das mulas do doleiro Alberto Youssef. Trecho do depoimento em que os investigadores perguntaram se Careca transportou dinheiro a pedido de Youssef para algum político, abre aspas. Sim. Também levei dinheiro do Youssef 1, 2 ou 3 vezes para uma casa no condomínio que acho que se chama Nova Ipanema, localizada na Barra da Tijuca, em frente ao Barra Shopping, em uma casa amarela de 2 andares. Entrando no condomínio, vira à esquerda, vai até o final. Vira à direita, vai quase até o final e vira à direita. É uma casa amarela de 2 andares à esquerda de quem entra na rua. Segundo o Youssef me falou, essa é a casa do Eduardo Cunha. Nessa casa fui atendido e entreguei o dinheiro ao proprietário, mas não posso afirmar com certeza que seja Eduardo Cunha. Fecha aspas. A casa mencionada por Careca, onde ele teria ido em 2012, pertenceu ao advogado Francisco José Reis, o Chico Reis, ligado ao deputado Jorge Pitiani, do PMDB do Rio de Janeiro, uma liderança do PMDB no Rio. Em depoimento, Careca errou o nome do condomínio, chama-se Novo Leblon e não Nova Ipanema. No mesmo depoimento, Careca citou o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Disse que Amanda de Youssef entregou R$1 milhão a Anastasia em 2010, quando ele era candidato ao governo de Minas Gerais. De Careca. Eu vou até sublinhar isso daqui, tá? Não posso destacar, porque eu tô com uma caneta rosa, né? De governo de Minas Gerais. De Careca. Tempos mais tarde, vendo os resultados eleitorais, identifiquei que o candidato que ganhou a eleição em Minas era a pessoa para quem eu levei o dinheiro. Outro nome que entrou na roda foi do senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas. Até aquele momento, relacionavam-se a ele 8 depósitos realizados em 2013, no total de R$50 mil. Né, quase nada para os padrões do Petrolão. Os comprovantes bancários foram encontrados no escritório de Youssef. O ex-presidente da República de 1990 a 1992, o Collor, teria indicado 2 diretores para a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Nota: Fernando Collor informou em 2014 que havia vendido o automóvel Ferrari F430 de R$459 mil e comprado uma 612 Scarlett de R$556 mil. O senador declarou à Justiça Eleitoral possuir 14 carros. Entre as preciosidades, uma BMW de R$714 mil. Ainda em 2014, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, foi instado a comentar as atividades de José Zones, apontado como um dos diretores sob a influência de Fernando Collor na BR Distribuidora. Não vejo problema no fato de ele ter sido indicado pelo Collor, se é um bom nome. Careca declinou os nomes de outras 2 pessoas para quem teria levado dinheiro a pedido de Youssef. O deputado Luiz Argolo, do SD da Bahia, que se enroscaria no Petrolão, e Tiago Cedras, filho de Haroldo Cedras, presidente do TCU. Careca disse que entregou dinheiro 2 vezes no escritório de Tiago Cedras. O depoimento menciona o Lago Sul. Eu não sei se é Cedras, não sei ao certo como é que se pronuncia esse nome, não. Fica numa casa do lago, no final de uma rua sem saída em Brasília. De posse de tabela apreendida em escritório de Youssef, investigadores da Lava Jato concluíram que Careca distribuiu apenas entre junho de 2011 e dezembro de 2012 R$16,9 milhões. Foram 31 entregas em dinheiro vivo, maletas carregadas pelo emissário de Youssef
transportaram 13 milhões de reais, outros 991 mil dólares e ainda 375 mil euros. Gasto zero e Severo. Denunciado por receber propina, Nestor Severo, ex-diretor internacional, foi preso em 14 de janeiro de 2015 e acusado de, em liberdade, trabalhar para transferir a parentes patrimônio obtido ilegalmente. Atrás das grades, passou a responder por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, aliás. Para o Ministério Público Federal, ele integrava a mais relevante organização criminosa incrustada no Estado brasileiro que a história já revelou. Nestor Severo recebeu voz de prisão ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio, vindo de Londres. O Ministério Público Federal acusou-o de tomar medidas para resgatar 463 mil reais de um plano de previdência privada, apesar de o saque provocar tributação que geraria uma perda de 100 mil reais. Nestor Severo queria transferir a quantia a um de seus filhos, de Igor Romário de Paula, delegado da Polícia Federal. Poderia ser uma fuga ou tentativa de blindar o patrimônio que ainda não tinha sido bloqueado. Fecha aspas. O ex-diretor da Petrobras já havia transferido 2 imóveis em Ipanema e um em Humaitá, os 3 no Rio, e mais um em Petrópolis, no Rio de Janeiro também, aos 3 filhos. Os bens valiam 7 milhões de reais, mas a operação foi declarada por 560 mil reais. O advogado Edson Ribeiro, defensor de Nestor Severo, disse que o critério usado para a prisão do ex-diretor deveria levar à cadeia a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. Abre aspas, não estou imputando culpa a Graça Foster, mas se o critério para a prisão de Severo foi ter transferido bens para filhos, o critério tem que valer para ela, que também doou imóveis para filhos, fecha aspas, disse o advogado do Severo. De fato, Maria das Graças Foster doou aos filhos 2 imóveis na Ilha do Governador e do Rio Comprido, ambos no Rio, e um terceiro em Búzios, também no Rio de Janeiro, quase ao mesmo tempo das transferências de Severo. Do advogado, abre aspas, ela também era diretora da Petrobras na época da compra dos 50% restantes da refinaria de Pasadena, assim como Severo era diretor na compra dos 50% iniciais. As decisões são tomadas pela diretoria, fecha aspas. Entre 2013 e 2014, Severo ocupou os cargos de diretor internacional da Petrobras, diretor financeiro e de serviço da BR Distribuidora e conselheiro da Liquigás Distribuidora, outra subsidiária da Petrobras. Comprou 9 imóveis no período com 5 pagamentos à vista. Um deles valia 200 mil reais no papel, mas o preço real alcançaria 2,3 milhões de reais. Em outra das aquisições à vista, Severo fez um depósito suspeito em dinheiro vivo na conta do vendedor, de 192 mil reais. No período, desfez-se dos 4 imóveis citados em favor de parentes. Declarou em 160 mil reais o valor de outros 2. Outros valeriam 200 mil reais, do juiz Marcos Josegrey da Silva. Tais imóveis se situam na rua Prudente de Moraes, 1256, em Ipanema, local em que o metro quadrado custa, em média, absurdos 23 mil reais. Nestor Severo ainda foi apontado como dono de uma offshore no Uruguai, a Jomei Sociedade Anônima, que seria proprietária de um apartamento duplex no Rio no valor de 7,5 milhões de reais. A mulher do ex-diretor era a inquilina, uma joia de dissimulação. As buscas durante a prisão de Nestor Severo levaram a Polícia Federal a apreender um documento em que o ex-diretor declarava à Receita Federal em 2010 manter 630 mil reais em casa. Os policiais encontraram uma lista com a descrição de brincos, colares, pérolas, pulseiras, gargantilhas, peças de ouro e 98 diamantes, mas não acharam valores nem joias na residência. Uma carta encontrada pelos investigadores pareceu insuspeita. Severo escreveu-a em junho de 2012, quase 2 anos antes da Lava Jato. Tratava assim da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, abre aspas. O nosso amigo Gabriele se encarregou de espalhar uma versão fantasiosa do enorme prejuízo que a Petrobras teria causado por um acordo que eu havia firmado sem o conhecimento e a aprovação dos meus pares na DE, fecha aspas. DE significava Diretoria Executiva da Petrobras. Conforme Severo, uma reunião colegiada em 2008 aprovou a compra por 800 milhões de dólares. Nesta reunião, houve a participação minha dos diretores Paulo Roberto, Duque, Almir, Estrela, Graça e certamente do presidente Gabriele, dizia aí Severo. Jornalistas perguntaram ao vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, se a prisão de Severo trazia desgaste ao partido. Resposta: 0. Em depoimento à Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, Nestor Severo tratou de distribuir responsabilidades. Afirmou que a aquisição de navio sonda pela qual era acusada de embolsar propina foi uma decisão conjunta da diretoria da Petrobras, comandada por José Sérgio Gabriele e composta por 6 diretores. A decisão coletiva, porém, não impediria de facilitar o negócio caso houvesse interesse em troca de propina. Conforme o delator Júlio Camargo, ligado à Toyo Settle, houve um complexo processo de operações simuladas, depósitos em contas de empresas de fachada e transferências financeiras para contas de
7 países a fim de lavar os repasses de propina a Severo. O esquema passou por Fernando Baiano, operador na diretoria internacional, e pelo doleiro Alberto Youssef. Em depoimento de delação premiada, Júlio Camargo corrigiu a quantia entregue ao esquema de Severo por conta dos contratos de navios sonda junto à multinacional Samsung. As transferências teriam sido de 30 milhões de dólares e não os 40 milhões de dólares anunciados anteriormente. Júlio Camargo informou que repassou uma comissão inicial de cerca de 15 milhões de dólares, solicitada por Fernando Baiano por meio de uma de suas empresas, a Piemonte, com sede no Uruguai. O artifício visava dificultar o rastreamento. De lá, transferiu dinheiro em 35 operações para contas indicadas por Fernando Baiano na Suíça, Estados Unidos, Luxemburgo, China, Espanha e Geórgia. A segunda parte, a princípio, de 25 milhões de dólares, passou por um processo ainda mais complexo, segundo Júlio Camargo, mas apenas 15 milhões de dólares foram entregues. Desta vez, Alberto Youssef e sua GFD Investimentos participaram da dissimulação de pagamentos. Sobrou também para o Partido dos Trabalhadores. Fez parte do processo que serviu para decretar a prisão preventiva do Nestor Severo, um relatório do COAF, Controle de Atividades Financeiras, órgão do Ministério da Fazenda. Além de rastrear as movimentações de Severo, o COAF também verificou operações financeiras do tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ficou registrado que em 2009, 18 milhões de reais suspeitos transitaram entre o Sindicato dos Bancários de São Paulo, de onde João Vacari Neto era oriundo, a Bancop, uma cooperativa habitacional que ele dirigira e estava sob investigações. A Planner Corretora de Valores participou dessa movimentação. Parte do dinheiro teria sido desviada para o PT. Atividades da Bancop teriam provocado prejuízos de 100 milhões de reais. Do relatório do COAF sobre a Bancop, cujos negócios envolveriam fundos de pensão de empresas estatais, contas que não demonstram ser resultado de atividades ou negócios normais, visto que utilizadas para recebimento ou pagamento de quantias significativas, sem indicação clara de finalidade ou relação com o titular da conta ou seu negócio, Anunciada em outubro de 2014, na esteira do escândalo do Petrolão, a exoneração de Vacari do Conselho da Hidrelétrica de Itaipu só foi efetivada na prática no Diário Oficial da União, de 22 de janeiro de 2015. Ele recebia R$ 20.804,13 por mês para participar de 6 reuniões por ano. Fichinhas e bases aliadas. 2 meses após a prisão do empresário Ricardo Ribeiro Pessoa, presidente da UTC, a empreiteira defendeu-se junto à Petrobras por ter sido impedida de celebrar novos contratos com a companhia. Segundo a versão da UTC, se houve cartel de empresas para lesar a Petrobras, o principal foco do esquema estava na própria petroleira. As empresas contratadas eram no máximo um instrumento das ações perpetradas por funcionários da estatal. Ricardo Pessoa foi apontado como líder do clube das empreiteiras que desviavam recursos da Petrobras. Por algum tempo, ele continuaria a negar qualquer participação em malfeitos. Conforme a UTC, a estatal controlava o processo de contratação de fornecedores. Tinha a responsabilidade de convidar empresas, organizar as licitações e definir o preço final das obras. Dos advogados da UTC, que usaram o termo monopsônio para definir a petroleira como única compradora dos serviços de vários fornecedores. Se o conjunto de fornecedores da Petrobras merece a alcunha de clube, deve-se lembrar que seu fundador e mantenedor somente poderia ser o próprio monopsônio. E mais, referindo-se aos diretores da Petrobras, ela tenta fugir de suas responsabilidades, dizendo-se vítima de diretores. As decisões lá são colegiadas e as grandes obras envolviam um conselho de administração. Numa tentativa de livrar seu presidente da cadeia, a UTC anunciou a renúncia de Ricardo Pessoa à liderança da empreiteira. Longe dos negócios, argumentaram os advogados, ele não interferiria nas investigações nem nos contratos da empresa. Outros executivos seguiram o mesmo caminho. A revista Veja publicou um desabafo de Ricardo Pessoa, escrito na prisão, A Operação Lava Jato vai caminhando e está prestes a mostrar que o que foi apresentado sobre a área de abastecimento da Petrobras é muito pequeno quando se junta tudo a Passadena, SBM, Angola, Esquema Argentino, Transpetro, Petroquímica e outras mais. E o contrato de meio ambiente na Petrobras Internacional. Se somarmos tudo, abastecimento é fichinha, A defesa de outro empresário preso, Gerson de Mello Almada, vice-presidente da Engevix Engenharia, questionou a Petrobras
por se colocar como vítima de empresários corruptores. Os advogados apresentaram um documento de 85 páginas à Justiça Federal, citando o PT, abre aspas. Faz mais de 12 anos que um partido político passou a ocupar o poder no Brasil. No plano de manutenção desse partido no governo, tornou-se necessário compor com políticos de outros partidos, o que significou distribuir cargos na administração pública, em especial em empresas públicas e em sociedades de economia mista, fecha aspas. Outro trecho, abre aspas, o pragmatismo nas relações políticas chegou, no entanto, a tal dimensão que o apoio no Congresso Nacional passou a depender da distribuição de recursos a parlamentares. O custo alto das campanhas eleitorais levou também à arrecadação desenfreada de dinheiro para as tesoureiras dos partidos políticos, fecha aspas. A petição da EGVix acrescentou, abre aspas, não por coincidência, a antes lucrativa Sociedade por Ações Petrobras foi escolhida para a geração desses montantes necessários à compra da base aliada do governo e aos cofres das agremiações partidárias. Nessa combinação de interesses escusos, surgem personagens como Paulo Roberto Costa, que sabidamente passou a exigir percentuais de todos os empresários que atendiam a companhia, fecha aspas. Paulinho, ex-diretor de abastecimento, virou alvo da Engevix. Abre aspas. O que ele fazia era ameaçar, um a um, aos empresários com o poder econômico da Petrobras. Prometia causar prejuízo no custo dos contratos. Dizia que levaria à falência quem contrastasse seu poder, sinônimo da simbiose do poder econômico da mega empresa com o poder político do governo. Fecha aspas. No documento, uma resposta ao Ministério Público Federal. A defesa de Gerson de Mello Almada escreveu que o executivo compõe tão só o grupo de pessoas que pecaram por não resistir à pressão realizada pelos porta-vozes de quem usou a Petrobras para obter vantagens indevidas para si e para outros bem mais importantes na República Federativa do Brasil. O texto falou em brokers ao se referir aos operadores do esquema. Abre aspas. Quem detinha contratos vigentes com a Petrobras sofreu achaque, ainda que se admita a título de argumentação que teriam praticado crimes similares, é íncito aos acontecimentos entender que a exigência de Paulo Roberto Costa e demais brokers do projeto político de manutenção dos partidos na base do governo colocou os empresários todos na mesma situação, não por vontade, não por intenção, mas por contingência dos fatos, fecha aspas. Naqueles 2 meses que se seguiram às prisões dos empreiteiros, alguns dos advogados mais bem pagos do país entraram em 36 pedidos de habeas corpus com vistas a livrar da prisão 11 executivos investigados pela Lava Jato. Todos os recursos foram indeferidos pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Empresários e altos diretores das construtoras procuraram evitar a celebração de acordos com a Justiça, o que significaria confessar o envolvimento no esquema de corrupção. Em desespero, tentaram em vão afastar o juiz federal Sérgio Moro. O receio dos empreiteiros remetia ao resultado do julgamento do mensalão. Apesar de a Justiça chegar à conclusão de que, na época, uma organização criminosa teve como objetivo garantir a perpetuação do PT no poder, comprando apoio político, as maiores penas acabaram impostas a intermediários do esquema. O operador Marcos Valério de Souza, por exemplo, recebeu condenação de quase 40 anos de prisão. Já o ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, o cérebro do mensalão, foi sentenciado a somente 7 anos e 11 meses. José Dirceu ficou menos de 1 ano na cadeia e foi autorizado a cumprir o restante da pena em casa. É digno de nota, apesar de condenado por ser o chefe do mensalão, o grande beneficiário do esquema não foi José Dirceu, mas o presidente Lula. Afinal, o governo de Lula corrompeu parlamentares e obteve maioria no Congresso Nacional para governar o país. Mas Lula escapou. Em 2010, no último ano de seu segundo mandato, Lula reuniu-se com o amigo José Pepe Mujica, pouco antes do uruguaio assumir o cargo de presidente daquele país. O livro Una Oveja Negra ao Poder, a biografia autorizada de Mujica de 2015, revelou a conversa entre os dois. Conforme o livro, Lula admitiu que teve de lidar com muitas coisas imorais, chantagens no período de sua presidência. Abre aspas, era a única forma de governar o Brasil, fecha aspas, afirmou Lula. Não há dúvida de que Lula se referia ao mensalão, o esquema operado por José Dirceu para subornar deputados e senadores. Quando o diálogo com Mujica foi publicado no livro, já se sabia que não era só o mensalão, mas o petrolão também. Que fique registrado. Ao contrário do que afirmou Lula, ele não foi obrigado a implementar um sistema corrupto de desvio de dinheiro público para administrar o Brasil. Não, foi opção dele. Isso sim, diminuir a política, curvar-se a políticos corruptos, render-se a imiscuir-se à bandalheira. Quantos, inclusive do PT, enriqueceram com dinheiro que deveria ser aplicado na melhoria das condições de ensino, saúde e infraestrutura? Lula era o chefe. Blindados e quase meio bi. De volta ao petrolão, preferiu não arriscar.
Seu advogado previu uma condenação de 240 anos. Com a delação premiada, o doleiro ficaria atrás das grades, possivelmente apenas 3 anos. Problema solucionado. Youssef concordou em devolver 1,8 milhão de reais em dinheiro, além dos recursos encontrados em contas bancárias pessoais e de suas empresas. Em uma das cláusulas do acordo, Youssef abriu mão em favor da justiça de uma série de bens obtidos com dinheiro de propina. Entre outros, 74 apartamentos do Hotel Aparecida, em Aparecida, São Paulo. 37% do imóvel do Hotel Salvador, na capital baiana. Todo o Hotel Príncipe da Enseada, em Porto Seguro, na Bahia. 6 apartamentos do Hotel Blue Tree Premium, em Londrina, no Paraná. 35% das ações do Hotel Jaú, em Jaú, São Paulo. 50% do loteamento Granjas Reunidas Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Bahia. Imóvel em Camaçari, na Bahia. Automóvel Volvo XC60 blindado, Volkswagen Tiguan 2.0 blindado, Mercedes-Benz CLS 500. Os blindados ficariam com as filhas de Youssef enquanto ele estivesse preso para a segurança delas. Em 10 processos, o doleiro era acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no valor de 440,5 milhões de dólares, além de formação de organização criminosa, operação de instituição financeira sem autorização legal e uso de falsa identidade. Do advogado de Youssef, Antônio Figueiredo Basto. Abre aspas, o Alberto nunca atuou para corromper, ele nunca corrompeu a Paulo Roberto Costa, a corrupção veio de dentro da Petrobras, fecha aspas. A defesa de Youssef pegou carona na tese dos empreiteiros e tratou de responsabilizar a manipulação da Petrobras por políticos. Do advogado, abre aspas, é a corrupção sustentando o esquema de poder. Não há a menor dúvida de que esse esquema é um grande sistema de manutenção de grupos políticos. Vamos sustentar isso na nossa defesa. Meu cliente foi mera engrenagem, não era peça fundamental do esquema, fecha aspas. E mais, abre aspas, não há nenhuma harmonia entre as defesas, trabalhamos de forma individual. O que há é a verdade, o esquema vem de cima. Agora todo mundo já está falando porque é notório, as empreiteiras estão servindo de bode expiatório. É verdade que não tem inocentes nesse jogo, ninguém foi extorquido, achacado, todos entraram de forma consciente. Mas é evidente que se o sistema não funcionasse, haveria prejuízos para as empreiteiras. Vinha de cima e era para sustentar sim um esquema político. Se você não tem os corruptos, não tem esquema. E quem nomeava os corruptos? Os políticos. É uma lógica irrefutável, fecha aspas. Conforme o advogado, Youssef não tinha poder para determinar o favorecimento de qualquer empresa ou pessoa junto à Petrobras. Somente atuava quando os acertos entre políticos, agentes públicos e empresas já haviam sido premeditados e executados. Do advogado, abre aspas. Sua participação foi subsidiária às ordens de agentes políticos e públicos, os maiores responsáveis pelo esquema que desviou fabulosas quantias dos cofres da Petrobras, visando a manutenção de um projeto de poder bem definitivo, a vontade de submeter partidos, corromper ideias e subverter a ordem constitucional, fecha aspas. O advogado Antônio Figueiredo Basto referiu-se ao mensalão, abre aspas. Embora esse projeto de poder não seja novo, haja vista já ter sido implementado antes em outros órgãos públicos, conforme restou provado no julgamento da ação penal 470, conhecido como mensalão, no caso vertente foi superlativo, quer pelo requinte dos malfeitos, quer pela audácia e desmedida ganância dos agentes políticos que, incrustados no poder, fizeram movimentar a máquina pública para atender suas exigências, desviando valores vultosos da maior empresa do país, fecha aspas. Entre os maiores escândalos da Petrobras estavam a construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj e a refinaria Abreu e Lima, erguida em Ipojuca, em Pernambuco. Este projeto surgiu em 2005 a partir de uma parceria entre o ex-presidente Lula e o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. A petroleira venezuelana PDVSA se associaria à Petrobras na construção da refinaria no Nordeste, mas Chávez desistiu do negócio. No caso do Comperj, saltou aos olhos a realização de licitações antes da conclusão de objetos básicos que possibilitariam fazer estimativas dos custos das obras. Por outro lado, firmou-se um mega contrato de 3,8 bilhões de reais com um consórcio formado pela Odebrecht, UTC e Toyo Setal, sem concorrência pública. A Petrobras comprou equipamentos sem que houvesse definição de estrutura de produção, provocando prejuízos superiores a 1 bilhão de reais. Gastou-se a dinheirama para evitar a deterioração de aparelhos, máquinas e unidades que ficaram sem uso.
O que ocorreu aqui? As diretorias de serviço de abastecimento, comandadas por Renato Duque e Paulo Roberto Costa, teriam pressionado funcionários para que adiantassem compras e autorizassem obras a toque de caixa no Comperj. Empresas foram escolhidas a dedos para realizar serviços e adicionavam-se reajustes indevidos aos contratos. Em 2011, por exemplo, justificaram urgência para contratações diretas sem definição de prazos nem cronogramas de serviços. A previsão de custos para realizar as obras da refinaria Abreu e Lima, um sumidouro de dinheiro, calculado inicialmente em pouco mais de 2 bilhões de dólares, seria na prática multiplicada quase 10 vezes para perto de 20 bilhões de dólares. A escalada de gastos foi resultado de erros de gestão, variação cambial, mudanças no escopo do projeto e, claro, superfaturamento e corrupção. Em 2012, 7 anos depois, cerca de 50% dos trabalhos estavam feitos, adiantada demais para ser paralisada. Os investigadores da Lava Jato estranharam, contudo, a decisão do Conselho de Administração da Petrobras, presidido naquele período pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT de São Paulo. Ele defendeu a continuidade dos serviços sem uma revisão de custos que reduzisse prejuízos, e isso sem falar na punição dos responsáveis pelas perdas e desvios. Chamou a atenção da Polícia Federal que funcionários da Petrobras, gravitando em torno dos diretores da petroleira, não teriam dificuldade para detectar os problemas. Bem intencionados, eles tomariam providências para pôr as coisas em ordem. Não o fizeram. Em 18 de janeiro de 2015, a Petrobras divulgou nota em que culpava Paulo Roberto Costa, o Paulinho, por antecipar obras em Abreu e Lima em 2007. A decisão levaram um grande número de aditivos contratuais. O ex-diretor tratou de dividir responsabilidades. Por meio de seu advogado, afirmou que as decisões foram tomadas pela diretoria executiva de forma colegiada, o que incluía o apoio de Maria das Graças Foster, do PT do Rio de Janeiro, guindado por Dilma Rousseff à presidência da Petrobras. De João de Baldac Mestieri, defensor de Paulinho, abre aspas, ele nunca poderia ter feito isso sozinho, fecha aspas. José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, ex-presidente da Petrobras, procurou se safar. Em defesa apresentada ao TCU, pediu para ser excluído com mais 10 nomes que fizeram parte da diretoria executiva do processo que culminou com o bloqueio dos bens dos envolvidos na compra da refinaria de Pasadena. Na argumentação, de forma contraditória, solicitou que, caso não fosse possível o desbloqueio, se atendesse a medida em igualdade de condições aos integrantes do Conselho de Administração. Isso tornaria indisponíveis os bens da presidente Dilma Rousseff e de seu ministro da Defesa, Jacques Wagner, do PT da Bahia, justamente o padrinho de José Sérgio Gabrielli, da Petrobras. Segundo sua defesa, o Conselho de Administração tinha a obrigação de fazer uma avaliação criteriosa antes de autorizar a aquisição de Pasadena. Na primeira reunião ministerial do seu segundo mandato, em 27 de janeiro de 2015, Dilma Rousseff tentou proteger as empreiteiras. Ser capaz de combater a corrupção não pode significar a destruição de empresas privadas. As empresas têm de ser preservadas. As pessoas que foram culpadas é que têm que ser punidas e não as empresas. A presidente da República agiu de forma conveniente, insinuou um complô contra os interesses nacionais. Em suas palavras, abre aspas, toda vez que se tentou desprestigiar o capital nacional, estavam tentando, na verdade, diminuir a sua independência, diminuir sua concorrência, e nós não podemos deixar que isso ocorra, fecha aspas. Mesmo aceitando a tese de interesses escusos, tratava-se de um caso concreto, um mega esquema de corrupção na maior empresa do Brasil. Sobre isso, a presidente calou. Apesar de o Ministério Público Federal suspeitar que o pagamento de propina em troca de contratos com a Petrobras ocorreu até 2014, o balanço final da petroleira daquele ano, divulgado no começo de 2015, restringiu o período das irregularidades à fase de janeiro de 2004, a abril de 2012, época em que Paulo Roberto Costa comandava a diretoria de abastecimento. O espaço de tempo abrangia as presidências de José Eduardo Dutra, do PT de Sergipe, e de Gabrielli, mas não de Maria das Graças Foster. Chegou o carnaval e uma das máscaras mais disputadas pelos foliões em 2015 foi a da presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. Capítulo 21, Fogo Amigo. Ao admitir perdas bilionárias, Graça Foster irritou Dilma e teve de abrir mão do cargo. Apesar de blindar-se, restringindo o período das graves irregularidades ao tempo em que não estava no comando da Petrobras, Maria das Graças Foster irritou Dilma Rousseff ao divulgar perdas da petroleira de 88,6 bilhões de reais entre 2004 e 2012. O prejuízo contabilizava desvios com corrupção, deficiências e falhas em projetos. Além do reconhecimento da incompetência administrativa, os 88,6 bilhões de reais computava a decisão da presidente da República de represar o preço dos combustíveis, o que ocorreu no período entre 2012 e 2014. Dilma Rousseff tinha motivos eleitorais para isso e agiu para segurar a inflação, sem levar em consideração a saúde financeira da Petrobras. Anunciada em reunião gravada do Conselho de Administração em 12 de setembro de 2014, em 12 de dezembro de 2014,
com Dilma Rousseff já reeleita, o déficit exposto por Graça Foster era impreciso. Palavras da presidente da Petrobras. A minha preocupação é que o mercado diga, pô, a Operação Lava Jato acontecendo desde março, sei lá quando, e até agora a diretoria da Petrobras ainda não se prontificou a ter uma perspectiva de método de valor estimado. Fecha aspas. Parece que a gente vai estar agindo como se a Operação Lava Jato não tivesse acontecendo. A gente não enxergou nada porque a gente era cego, mudo e surdo. O receio de Graça Foster ficou claro na gravação. Ela temia que a direção da Petrobras passasse por incompetente por sequer conseguir estimar os prejuízos sofridos. Interessante notar que a avaliação de Graça Foster não constou na ata. Até setembro de 2014, aliás, apagavam-se os áudios após a elaboração das atas. Deixaram de fazê-lo em decorrência da Lava Jato. De Graça Foster, naquele 12 de dezembro, ao descartar a perspectiva de se conhecer com exatidão as perdas estatal. Abre aspas. Essa de dizer que eu só posso mostrar para o mercado a certeza absoluta dessa questão da Operação Lava Jato é uma inverdade, o que jamais acontecerá. Só daqui a 3, 5 ou 10 anos, quando isso tudo for julgado e sair o valor dessa operação toda, fecha aspas. Os 88,6 bilhões de reais englobavam estimativa de que 4 bilhões de reais do prejuízo eram desvios diretos, ou seja, corrupção. Quando finalmente se divulgou o balanço auditado em abril de 2015, as perdas com corrupção registravam 6,2 bilhões de reais. O maior erro de Graça Foster talvez tenha sido despertar o chamado fogo amigo. Ela não teria tomado providências para esconder o envolvimento de seu antecessor José Sérgio Gabrielli, um protegido de Lula, nas irregularidades ocorridas na Petrobras. Furiosa com a divulgação dos tais 88,6 bilhões de reais, considerada um tiro no pé, Dilma Rousseff reuniu-se com Graça Foster em 3 de fevereiro de 2015, manifestou sua crença de que o número estava superestimado e anunciou que substituiria toda a direção da petroleira. No dia seguinte, Graça Foster e outros 5 diretores renunciaram aos cargos. O presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em licença, desde que acusada de participar do Petrolão, aproveitou a onda de demissões e, para reduzir prejuízos da sua imagem, deixou a companhia. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, padrinho político de Sérgio Machado, já se reelegera para mais um mandato na presidência do Senado. Graça Foster, de fato, não poupou a gestão de José Sérgio Gabrielli. Em reunião do Conselho de Administração, em 14 de novembro de 2014, por exemplo, deixou claro que a aceleração das obras da refinaria Abreu e Lima não tinha motivos a não ser terminar o serviço em 2010, o ano de eleições. Dilma Rousseff foi eleita naquele ano, mas Abreu e Lima ainda demoraria muitos anos para ser concluída. Graça Foster criticou o plano de antecipação da refinaria, o PAR, e o início das obras em 2007, sem projetos básicos concluídos. A fala dela ficou fora da ata. Abre aspas. Tem que ter uma razão mercadológica, uma razão econômica para você poder antecipar alguma coisa. Não havia uma demanda para o PAR a não ser terminar a refinaria no ano de 2010, fecha aspas. Em outra reunião, em 13 de janeiro de 2015, Graça Foster serviu aos propósitos do governo. Defendeu o presidente do Conselho de Administração, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT de São Paulo, autor de indicações políticas para o comando do Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras. Havia suspeita de que um dos indicados recebera propina e outros não disporiam da capacidade técnica para assumir os cargos, mas era uma determinação de Guido Mantega, conforme ficou registrado na fala de Graça Foster, que ela viabilizasse as mudanças no Petros em crise. Graça Foster assinalou que as indicações não partiram da Petrobras, mas encaminhou a solicitação de Mantega. Quem me mandou e-mail, quem me passou os nomes, eu peço que não esteja em ata. Senão a gente não vai poder conversar aqui na reunião do Conselho, porque o ministro passou o nome, isso não deve estar em ata. A presidente da Petrobras referiu-se também à cúpula do Petros, que manobrou para evitar uma auditoria sobre possíveis irregularidades na gestão do fundo. De Graça Foster na reunião de 13 de janeiro, abre aspas. Fizemos tudo em jogo de xadrez para cair dentro do Petros. O presidente gritava que isso não poderia acontecer, que essa investigação da Petrobras não poderia se estender até o Petros. Foi um retetel do rototó. Fecha aspas. Vale reproduzir a reação de Mauro Cunha, conselheiro da Petrobras, presente à reunião, indignado com a indicação de um suspeito. Abre aspas. Se esse cara for pego roubando, vão dizer que a responsabilidade era do conselho. Mas o conselho foi instruído pela Petrobras, que foi instruída pelo ministro, que vai dizer que a responsabilidade é do conselho, fecha aspas. Ou seja, ninguém sabia de nada. Governo do PT. Em outra reunião do Conselho de Administração, em 23 de janeiro de 2015, Graça Foster falou dos riscos da metodologia para se baixar 88,6 bilhões de reais dos ativos da Petrobras. Abre aspas. Se vou ser preso ou não, não entrou na metodologia. Se vou ter que entregar a casa em que moro em razão dos valores, não entrou na metodologia. Fizemos as contas como as contas são, fecha aspas. Durante o encontro, Graça Foster mencionou a reunião da diretoria da Petrobras realizada na véspera e citou o então diretor financeiro Almir Guilherme Barbassa. De Graça Foster, abre aspas.
Não é possível que essa diretoria, durante 3 anos, no meu caso, e do Barbaça, durante outros 4 anos, deixamos que tal coisa acontecesse. Posso dizer, não, mas eu era diretora de gás e energia, e na área de gás e energia as coisas estão acomodadas. Mas eu, como diretor e presidente, não poderia ter deixado chegar onde chegou. Na reunião do Conselho de Administração de 27 de janeiro de 2015, a última, com a participação de Graça Foster, houve uma discussão entre ela e a conselheira Miriam Belchior, que reclamou da falta de informações sobre o balanço da Petrobras. Graça Foster defendera a necessidade de se baixar 88,6 bilhões de reais dos ativos da estatal para fazer frente aos prejuízos da petroleira. De Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento de Dilma Rousseff, guindada à presidência da Caixa Econômica Federal em 2015, no segundo mandato de Dilma Rousseff. Abre aspas, assusta a gente a informação não ter vindo para a mesa. Aí você se lembra da Pasadena, fecha aspas. Graça Foster não gostou da comparação entre sua gestão e a do ex-presidente José Sérgio Gabrielli. Reagiu assim, abre aspas, não nos confunda com Pasadena, não nos ofenda. Se há dúvida, demita a diretoria, fecha aspas. Graça Foster acrescentou que, ao assumir, tratou de pôr em prática um programa para solucionar uma série de falhas da empresa, coisas mal feitas. Abre aspas, já tem um monte de problemas decorrentes da gestão temerária de outros colegas, fecha aspas. Não identificado na gravação, um dos conselheiros protestou contra o tratamento positivo dado a diretores que serviram sob o comando de José Sérgio Gabrielli. Criticou Graça Foster pelo tom favorável nas despedidas e agradecimentos a Renato Duque e Paulo Roberto Costa, sem citá-los. Abre aspas. A presidente vai me desculpar. Em 2012, quando foi tirada a diretoria não podia ter saído elogiada pelos bons serviços prestados. Os serviços que prestou a gente está vendo aí. Fecha aspas. É possível que Graça Foster jamais o admita, mas deixar a presidência da Petrobras trouxe alívio à sua vida. Manifestantes já haviam cercado o prédio em que ela morava no Rio de Janeiro e o protesto contra os desmandos na petroleira causou constrangimentos. Em outra ocasião, jantando com o filho Colin no restaurante do Rio, clientes de uma mesa ao lado fizeram acusações relacionadas aos escândalos na petroleira. Tiveram de segurar o filho da Graça Foster para evitar uma briga. Condução na marra. O último dia de Graça Foster na Petrobras, 5 de fevereiro de 2015, foi marcado por más notícias. Logo cedo, a Polícia Federal tocou a campainha da casa do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, em São Paulo. Ele se recusou a abrir a porta. Os agentes tinham um mandado de condução coercitiva em mãos. Pularam o portão, apreenderam documentos, objetos e o levaram para depor. João Vacari Neto negou qualquer irregularidade. Naquela noite, o tesoureiro participaria da festa do partido em Belo Horizonte, com a presença de Lula e Dilma Rousseff, onde trataria de tranquilizar dirigentes e correligionários. Nada fizera de errado. A Polícia Federal pretendia que João Vacari Neto desse a sua versão sobre a denúncia de Pedro Barusco, delator do Petrolão. Ele acusou o PT de receber de 150 milhões a 200 milhões de dólares em propina entre 2003 e 2013, em troca de aproximadamente 90 contratos assinados pela Petrobras. Barusco foi braço direito de Renato Duque, homem do PT na diretoria de serviços. Trabalhou com Duque de 2013 a 2010 e em 2011 assumiu o cargo na direção da Sete Brasil, criada para viabilizar sondas e buscar petróleo na camada do pré-sal. Roberto Gonçalves substituiu-o na diretoria de serviços. Pedro Barusco revelou a participação de João Vacari Neto, tesoureiro do PT, em acertos ilícitos com estaleiros nacionais e internacionais. Os contratos previam a construção de navios sonda de perfuração para uso em alto mar. Segundo o delator, a negociata abrangeu 21 contratos no valor de 22 bilhões de dólares. Do 1% de propina sobre os contratos, João Vacari Neto, em nome do partido, teria embolsado 2/3, sendo que o outro terço ficara com Renato Duque, Pedro Barusco e Roberto Gonçalves. O delator citou ainda João Carlos de Medeiros Ferraz, presidente da Sete Brasil, e Eduardo Musa, diretor de participações da Sete Brasil. Conforme Pedro Barusco, integrantes do esquema usaram 26 empresas, a maioria de fachada, para manipular e lavar dinheiro de propina. Por meio dessas empresas, circulou a dinheirama, tudo facilitado pela emissão de notas fiscais simulando serviços e consultorias. A investigação apurou que um só endereço em São Paulo abrigou 7 empresas da organização. Procuradores da Lava Jato consideraram João Vacari Neto um dos 11 operadores financeiros da lavanderia que branqueou centenas de milhões de reais oriundos do Petrolão. Além de partidos políticos, os operadores representavam empresas envolvidas. Todos eram investigados por crimes de cartel, corrupção passiva e ativa, fraude em licitação, fraude contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsidade documental e informação de organização criminosa. Nomes dos outros 10 supostos operadores investigados pela Operação Lava Jato: Zui Skonik, Milton Pascovitch, Shinko Nakandakari, Mário Frederico Mendonça Góes,
César Roberto Santos Oliveira, Guilherme Esteves de Jesus, Bernardo Schiller, Frei Burgaus, Luiz Eduardo Campos Barbosa da Silva, Augusta Morim Costa e Atan de Azevedo Barbosa. Em relação a Atan de Azevedo Barbosa, funcionário aposentado da Petrobras e primo de Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, havia denúncia de que atuava no esquema como operador financeiro da IESA Óleo e Gás. Era um pagador de propina. A Pedro Barusco, ele entregava 29 mil dólares mensais por contratos da IESA Óleo e Gás junto à petroleira. Os acertos se davam pela offshore como é que eu pronunciei isso aqui, gente? Hiterley Business. Acho que é isso mesmo, Hiterley Business. Através de conta mantida por Atan de Azevedo no Banco Safra, também na Suíça. É mentira. Atan de Azevedo Barbosa no Banco Claridenleu AG, na Suíça, e por meio da offshore Rea Comercial, no Banco Safra, também na Suíça. Pela triangulação, teriam feito movimentações de 1,9 milhão de dólares. Ouvido pela Polícia Federal, João Vacari Neto confirmou ter se reunido algumas vezes com Renato Duque em hotel no Rio de Janeiro. Conversas sociais apenas. Admitiu conhecer empresários investigados pela Lava Jato, mas garantiu que só os procurava para solicitar doações oficiais ao PT. No dia da festa do PT em Belo Horizonte, Lula classificou como repugnante a condução coercitiva de João Vacari Neto para prestar esclarecimentos. Abre aspas. Não podemos permitir que quem não tem moral venha dar moral na gente, fecha aspas. Pedro Barusco entregou aos procuradores uma planilha de 5 páginas com detalhes dos acertos. O documento apontava 89 grandes contratos da Petrobras, somavam 97 bilhões de reais, valores atualizados em fevereiro de 2015. Geraram 1,2 bilhão de reais de propina. A maior parte do dinheiro ilícito veio das empreiteiras Engevix e Queiroz Galvão e IESA, que deram 152 milhões de reais e 133 milhões de reais, respectivamente. Do 1,2 bilhão de reais, 455 milhões de reais ficaram com o PT. Dos 374 milhões de reais embolsados em 2010, ano da eleição de Dilma Rousseff, 120 milhões de reais foram para o PT. A planilha usava os códigos PART para se referir ao Partido dos Trabalhadores, PR, ao fazer menção a Paulo Roberto Costa, o Paulinho, diretor de abastecimento, SAB, de Sabrina, uma ex-namorada de Pedro Barusco, para apontar a parte da propina que cabia ao ex-gerente, e MW de My Way, uma canção interpretada pelo cantor Frank Sinatra. O significado Meu Caminho era como Barusco chamava Renato Duque, e referia-se à parte de Renato Duque do dinheiro desviado da Petrobras. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, solicitou a prisão preventiva de Renato Duque. O Ministério Público Federal dispõe de informações segundo as quais, entre 2004 e 2012, na gestão dele à frente da Diretoria de Serviços, captou-se 650 milhões de reais em propina de apenas 6 empreiteiras acusadas de participar do cartel que agiu na Petrobras. Conforme a argumentação apresentada por Rodrigo Janot, em 30 de janeiro de 2015, Renato Duque possui inúmeras possibilidades, notadamente financeiras, a partir de dezenas de milhões de reais angariados por práticas criminosas de se evadir por inúmeros meios e sem mínimo controle seguro, especialmente se consideradas as continentais e incontroladas fronteiras brasileiras, fecha aspas. A prisão foi rejeitada pelo STF. Já Ariana Azevedo Costa Beckman, filha de Paulo Roberto Costa, chegou a ser processada pelo Banco Bradesco, acusada de se recusar a devolver um cheque administrativo de 500 milhões de reais. Um funcionário havia errado o valor ao preencher o cheque solicitado, que deveria ter sido de 500 mil reais. A mãe de Ariana, Marici da Silva Azevedo, defendeu a filha. Abre aspas. Ela tinha o equivalente a 2 mega-senas da virada. Poderia ter fugido para o exterior, mas não o fez, fecha aspas. Viciados em aditivos. Em um de seus depoimentos no acordo da delação premiada, Paulo Roberto Costa, o Paulinho, afirmou ter recebido um agrado de 8 milhões de reais da construtora Andrade Gutierrez e da empresa Estre Ambiental. Na vaquinha, 2 milhões de dólares a 2,5 milhões de dólares da Andrade Gutierrez e 1,4 milhão de reais do dono da Estre Ambiental, o Wilson Quintela Filho. Delator da Lava Jato, o empresário Júlio Camargo afirmou em 4 de fevereiro de 2015 que pagou 15 milhões de reais de propina para os ex-diretores Renato Duque e Paulo Roberto Costa. Júlio Camargo representava as empreiteiras OAS, SOG, Óleo e Gás e Toyo Engineering. A maior parte da quantia foi remetida oficialmente ao exterior por meio das empresas de consultoria Treviso, Auguri e Piemonte. A justificativa para o repasse do dinheiro sujo. As empreiteiras formaram um consórcio contratado para tocar obras de 1,5 bilhão de reais na refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos, em São Paulo, em 2007. Júlio Camargo citou Pedro Barusco
e o doleiro Alberto Youssef como responsáveis por intermediar a propina repassada aos 2 diretores da Petrobras. Júlio Camargo mediou contratos nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e da refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. Representou a Toyo Seto no primeiro caso e o consórcio formado pela Camargo Correia e a Promo Engenharia no segundo. Os 2 negócios foram fechados por 2,7 bilhões de reais em 2008. De acordo com Júlio Camargo, ele conseguiu reduzir a 0,4% as exigências de Renato Duque e Pedro Barusco para aprovar as obras. A propina ficou em 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Ao delatá-los, disse que dar dinheiro era a regra do jogo na Petrobras. Abre aspas. Diria que ao longo do tempo, pela necessidade que era a regra do jogo, elas foram obrigadas a ser utilizadas, fecha aspas. Depois explicou-se melhor e referiu-se à diretoria de serviços como setor de engenharia da Petrobras. De Júlio Camargo ao juiz federal Sérgio Moro, abre aspas. Se o senhor não pagasse propina na área de engenharia de abastecimento, o senhor não teria sucesso ou o senhor não obteria os seus contratos, fecha aspas. No Ministério Público Federal, ao recomendar que o executivo João Ricardo Auler da Camargo Corrêa continuasse preso, abre aspas, a corrupção de agentes públicos é realizada de modo habitual pela Camargo Corrêa para a obtenção de seus negócios bilionários com a administração pública, fecha aspas. Meire Bonfim Posa, ex-contadora de Alberto Youssef, também depôs a Justiça Federal do Paraná. Afirmou ter acompanhado o doleiro em deslocamento de carro até a sede da OAS em janeiro de 2014. Na ocasião, Youssef transportava uma mala de dinheiro, abre aspas. Algumas situações de envio de dinheiro eu fiquei sabendo que Alberto levou dinheiro na OAS e buscava. Por conta disso, o Ministério Público me arrolou, mas eu nunca soube de valores. Ele apenas mostrava uma mala e dizia que tinha dinheiro, fecha aspas. Outro delator que prestou esclarecimentos ao juiz Sérgio Moro foi o empresário Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Ele informou que a diretoria de abastecimento de Paulinho exigia 1% de contribuições e a de serviços de Renato Duque 2% sobre o valor dos contratos. Mendonça Neto representava o grupo Toyo Seto. Entregou documentos às empresas de fachada Power to Term Engenharia, Legend Engenheiros Associados, Rockstar Marketing, SM Terraplanagem e Só Terra Terraplanagem, todas supostamente ligadas a Adir Assad. Por meio delas, forjaram serviços de terraplanagem, aluguel de equipamentos e prestação de consultorias. Esquentaram 60 milhões de reais em comissões repassadas a Renato Duque em troca de obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas. Do depoimento, abre aspas. Uma época, o diretor Duque pediu para que fizesse contribuições oficiais ao PT e eu as fiz, fecha aspas. No depoimento, o delator abordou as vantagens exigidas por Renato Duque, numa frase toda enrolada. Abre aspas. Eu diria que seria inimaginável não contribuir ou não fazer com que se comprometesse a contribuir, fecha aspas. Enquanto amargavam na cadeia, 4 executivos da OAS, 3 da Camargo Corrêa e 1 de cada da Galvão Engenharia, Engevix Mendes Júnior e UTC, os operadores da construtora Norberto Odebrecht, a maior empreiteira do país, ficaram livres. 3 contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras com vistas a obras na refinaria Abreu e Lima receberam 61 aditivos que elevaram os custos dos serviços em 960 milhões de reais. A aprovação dos aditivos, processo do qual Paulo Roberto Costa ocupou papel central por presidir o Conselho de Administração de Abreu e Lima, foi justificada, como já vimos, pelo plano fracassado de antecipar a refinaria para 2010. Uma sindicância da Petrobras reconheceria a celebração de contratos pelo topo da estimativa, próximos do limite de referência de mais 20% dos valores estimados, o que indicaria a cartelização das obras. Ao adequar a agenda de Abreu e Lima aos interesses eleitorais de Lula e Dilma Rousseff, Paulinho prestava relevante serviço ao PT. Paulinho confessou o recebimento de 23 milhões de dólares em propina da Odebrecht. A empreiteira iria contratar advogados na Suíça com o intuito de barrar o envio de documentos ao Brasil. Tentativa de evitar a incriminação. Outra pedra no sapato de Odebrecht foi a delação premiada de Pedro Barusco. Ele apontou 11 obras, todas com participação da empreiteira, nas quais teria havido pagamento de suborno. Só em Abreu e Lima, as comissões ilegais repassadas pelo consórcio do qual fazia parte Odebrecht alcançariam 50 milhões de reais. Barusco admitiu que recebeu 916 mil dólares da Odebrecht. O dinheiro foi primeiro depositado na conta da offshore construtora internacional Del Sur, no Panamá, e depois transferido para outra conta de Barusco, no Panamá. Em delação premiada, Pedro Barusco relatou que o executivo da Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, o mesmo com quem Paulinho teria combinado o pagamento dos 23 milhões de dólares na Suíça, entregou uma lista em abril ou maio de 2008, com os nomes de empresas que deveriam ser convidadas a participar das licitações das obras em Abreu e Lima. Rogério Santos de Araújo, do Araújo, já acertaram o assunto com Paulinho. Os serviços foram fatiados em 12 pacotes. A maioria dos contratos beneficiou companhias investigadas pela Lava Jato por formação de cartel. Preso no início da Lava Jato em 14 de março de 2014, Leonardo Meireles, um ex-sócio do Alberto Youssef, ficou quase um mês na cadeia.
Acusado de ajudar o doleiro a remeter ilegalmente cerca de 150 milhões de dólares para fora do Brasil, Meireles ganhou liberdade após confessar os crimes que cometeu. Em entrevista à Folha de São Paulo, reconheceu que emprestou empresas para Youssef mandar dinheiro ao exterior. Ganhava 1% dos valores movimentados. No total, embolsou 1,5 milhão de dólares em 4 anos. Leonardo Meireles mostrou-se revoltado com o doleiro. Para prejudicá-lo, questionou 50 milhões de reais que Youssef concordou em devolver à justiça. Abre aspas. Tem muitas coisas ocultas dentro de fundos ou são ao portador. O patrimônio dele é de 150 milhões a 200 milhões de reais. O banco do Youssef, porque doleiro é como um banco, movimentava de 30 milhões a 40 milhões de reais por mês. Meireles, fecha aspas, Meireles negou ter sido um laranja de Youssef. Em suas palavras, abre aspas, Youssef tenta se colocar como vítima dos políticos, mas ele era o mentor porque fazia a ponte entre os setores público e privado, entre empreiteiras e a Petrobras. Em 2003 ele era um doleiro municipal, mas depois tornou-se um doleiro federal com poderes em ministérios, fecha aspas. Fundo falso, 500 relógios, avião. Em mais um desdobramento da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu em 5 de fevereiro de 2015 os executivos Gilson João Pereira e Sérgio Ambrósio Massaneiro, representantes da Axo Industrial do Brasil, com sede em Pissarras e Santa Catarina. Ambos eram suspeitos de envolvimento no pagamento de propina em troca de informações privilegiadas e vantagens em contratos com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. No escritório da Arxo, fabricante de tanques subterrâneos para postos de combustível e de tanques aéreos para caminhões de transporte de combustível, os federais acharam massas de reais e de dólares escondidos em fundos falsos de uma sala e encontraram quase 500 relógios de luxo. Os agentes executaram mandados de busca e apreensão em 25 empresas, incluindo a GDK em Salvador, famosa por presentear com um jipe o petista Silvio Pereira em 2005. O episódio marcou o escândalo do mensalão. Uma ex-funcionária da área financeira da Arxo, Cíntia Provese Francisco, acusou a empresa de repassar como propina de 5 a 10% dos contratos assinados com a Petrobras. O intermediário do esquema, Mário Góes, só se entregaria às autoridades 3 dias depois. Segundo a delatora, houve saques de 7 milhões de reais em dinheiro vivo para pagamentos suspeitos da Arxo. Mário Góes receberia somas a cada 2 ou 3 meses e, para dissimular as operações ilegais, usaria notas fiscais de outras empresas. Pedro Barusco mencionou Mário Góes como um dos operadores de Renato Duque na diretoria de serviços. Conforme as investigações, ele controlava a Rio Marine Oil e Gás, com contas no exterior, e usava para transações ilícitas. A Rio Marine recebera 2,7 milhões de reais da OAS e 3,8 milhões de reais da UTC Engenharia entre 2009 e 2012. Mário Góes possuía um avião avaliado em 1,3 milhão de reais, comprado em sociedade com Pedro Barusco. Funcionários da BR Distribuidora teriam passeado no avião. A Arxo os agradaria a proporcionar noitadas em boates e prostíbulos. Do juiz Sérgio Moro a revelar que o esquema de corrupção perdurou após a deflagração da Lava Jato. Abre aspas. A prova de que Mário Góes, na intermediação de propinas, teria atuado para Pedro Barusco e Renato Duque no passado e persistiria atuando na intermediação de propinas periódicas, agora da Arxo, para a Petrobras Distribuidora de 2012 até pelo menos o final de 2014, fecha aspas. Segundo Pedro Barusco, Mário Góes utilizava 2 contas no Banco Safra da Suíça para pagar suborno. Atuaria pela OAS, UTC, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, MPE, Skakin, Carioca e Buena Engenharia. Acho que é Xaxin. Skarkin, não sei. O operador intermediaria pagamentos ilegais em 26 contratos da Petrobras. Presidente da BR Distribuidora, José Lima de Andrade Neto, ocuparam o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustível do Ministério de Minas e Energia, com o aval do ex-ministro Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, e do senador Fernando Collor, do PTB da Alagoas, chegaria ao comando da subsidiária da Petrobras. Fernando Collor também nomearia os diretores Luiz Alves de Lima Filho e Wilson Reichenbach da Silva, das áreas de postos de serviço de operações de logística da BR Distribuidora, respectivamente. Diretor de Mercado Consumidor da BR Distribuidora, Andurte de Barros Duarte Filho, teria sido nomeado graças à influência do deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Braço direito de Paulinho da diretoria de abastecimento, José Raimundo Brandão Pereira, acabou na BR Distribuidora após a deflagração da Lava Jato. Depois de deixar a diretoria internacional da Petrobras e antes de ser preso, Nestor Severo assumiu o cargo de diretor financeiro e de serviço na BR Distribuidora. Algumas flores não se cheiram. Aldemir Bendini, presidente do Banco do Brasil, nomeado em 2009 pelo ex-presidente Lula, foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff como sucessor de Maria das Graças Force no comando da Petrobras. Ao deixar o Banco do Brasil, Bendini beneficiou-se de uma super aposentadoria, cuja base era um rendimento de R$ 64 mil. Na época, o salário mais alto era o salário mais alto pago pelo Banco do Brasil. Vou repetir.
Na época, o salário mais alto pago pelo Banco do Brasil era de R$ 37 mil. O macete foi somar ao salário comissões, 13º salário, férias, abonos, licença-prêmio, auxílio alimentação e outros benefícios a fim de calcular o valor da aposentadoria. A norma interna que permitiu contribuições com base nos honorários brutos foi adotada durante a gestão do mesmo Bendini à frente do Banco do Brasil, governo do PT. A escolha de Aldemir Bendini para a presidência da Petrobras repercutiu. Jornais publicaram a reação da Receita Federal em 2010 ante a informação de que Bendini comprara um apartamento declarado por R$ 200 mil com dinheiro vivo. O então presidente do Banco do Brasil não comprovava a origem da soma. A fim de se livrar da fiscalização, tratou de pagar uma multa de R$ 122 mil sem entrar com recurso para evitá-la. Sebastião Ferreira da Silva, ex-motorista de Bendini, já o denunciara. O empregado relatou que certa vez o presidente do Banco do Brasil saiu de um prédio comercial em São Paulo, ocupado por empresas ligadas à TV Record, com uma sacola repleta de maços com notas de R$ 100. E ele lhe deu ordem para fazer pagamentos em dinheiro vivo. Motorista de Bendini, por 6 anos, recebeu somas suspeitas do chefe dentro do Banco do Brasil. Houve outra denúncia que ligou o escolhido por Dilma Rousseff a pagamentos em dinheiro vivo. O pedreiro João Carlos Camargo, responsável pela construção de uma casa de Bendini em Conchas, São Paulo, disse que o presidente do Banco do Brasil fazia pagamentos de até R$ 20 mil em espécie. Denunciou por não ter acertado 36 mil que faltavam da construtora da piscina e da churrasqueira do pedreiro João Carlos Camargo, abre aspas. Às vezes ele ia até o banco e sacava, às vezes já vinha de Brasília com dinheiro em um envelope. Eu, inclusive, falava para ele que era perigoso, fecha aspas. O Ministério Público Federal solicitou à Polícia Federal que investigasse a concessão de um empréstimo suspeito do Banco do Brasil durante a gestão de Bendini. Beneficou a Torque Empreendimentos da socialite Valdirene Marchiori, a Val Malchiori, uma amiga de Bendini. O banco emprestou 2,8 milhões à empresa de Val Malchiori para a compra de 5 caminhões. A operação teria contrariado normas internas da instituição. O empréstimo seguiu uma linha subsidiada pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com taxa de juros de apenas 4% ao ano, abaixo da inflação. Val Malchiori tinha restrição de crédito por não ter pago empréstimo anterior ao Banco do Brasil e também por não possuir capacidade financeira para um novo empréstimo. Ela apresentou a pensão alimentícia dos filhos como garantia de operação, mas esse tipo de penhora é inconstitucional. Não poderia ter sido aceito. O motorista Sebastião Ferreira da Silva relatou que levou Val Malchiori em carros oficiais do Banco do Brasil a vários endereços em São Paulo, no período em que trabalhou para Aldemir Bendini. Val Malchiori apresentou um quadro no programa da televisão Amaury Júnior, exibido na Rede TV, sobre viagens e bens de luxo. Durante o tempo em que esteve no ar, de 2010 a 2011, o Banco do Brasil gastou R$ 350 mil em publicidade no programa de televisão. Amaury Júnior esclareceu, abre aspas, ela trouxe o patrocínio, o quadro trouxe o patrocínio, fecha aspas. A imprensa revelou que Aldemir Bendini hospedou-se nos mesmos hotéis de luxo que Val Malchiori na Argentina e no Rio de Janeiro, em viagens oficiais que ele fez pelo Banco do Brasil. Bendini alegou que nos dois casos houve apenas coincidências e que ambos não viajavam juntos. No caso do Copacabana Palace, onde ficaram hospedados no Rio, o Banco do Brasil teria quitado a estadia de Val Malchiori. Bendini, aliás, foi acusado de dar carona a Val Malchiori a um casal de amigos no jato a serviço do Banco do Brasil, que o levou para a tal viagem oficial à Argentina em abril de 2010. Após comprar os caminhões, Val Malchiori os sublocou a Veloz Empreendimentos de propriedades de um irmão e da cunhada. Ambos tampouco teriam condições financeiras para fazer a aquisição. E mais, sobraram R$ 200 mil no empréstimo e Val Malchiori pediu autorização do Banco do Brasil para comprar um automóvel de luxo. Em fevereiro de 2014, recebeu autorização para usar o dinheiro na compra de um Porsche Cayenne S 0 km, avaliado em quase R$ 400 mil. Conforme as regras do Banco do Brasil, o dinheiro poderia ter comprado outro caminhão ou até peças de reposição, mas não um carro particular. Com seus impostos, o povo brasileiro pagou, graças ao Banco do Brasil, parcela do automóvel de luxo de Val Malchiori, a amiga de Aldemir Bendini. A Petrobras quis fazer uma homenagem à médica sanitarista Zilda Arnes, morta no terremoto do Haiti em 2010. Um dos navios da Transpetro seria batizado com seu nome.
Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, era irmã do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, tido como um grande incentivador da criação do Partido dos Trabalhadores na década de 80. A família de Zilda Arnes rejeitou a homenagem. Em entrevista, Val Marchiori justificou a compra do automóvel de luxo. Abre aspas. É mais fácil chorar num Porsche do que num Fusca. Fecha aspas. Bom, pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui, tá? Assim como eu falei, no próximo vídeo eu vou dar continuidade a partir do capítulo 22, chamado Aditivos de Terraplanagem. Vamos ver até qual capítulo eu vou poder ler? Deixa eu ver. Olha, eu vou ler até o capítulo 24, tá? Na página 240, chamado Quadrilhas Esmiuçadas. João Vacari Neto e Renato Duque tornam-se réus da Lava Jato, tá? Eu vou até destacar aqui que essa aí vai ser a leitura, tá? Que eu vou conceder no próximo vídeo. Eu agradeço a vocês que me acompanharam até aqui, tá? Quem está me acompanhando desde o início, eu fico muito, muito grato mesmo, de coração. Eu espero que me acompanhe até o final, porque esse livro aqui, ele tem muita informação, isso é fato. Cada página que você lê desse livro é muita, muita informação, é um livro muito denso, tá? Inclusive, eu quero pegar um resumo mais detalhado na internet, talvez tenha aí um resumo de cada capítulo na internet para facilitar a minha vida, porque depois eu quero disponibilizar esse resumo para vocês, tá? Eu vou ler esse resumo para vocês, se, claro, tiver esse resumo na internet. Eu agradeço de coração vocês que estão me acompanhando até aqui, tá? É isso aí, pessoal. Obrigado novamente a todos vocês e até a próxima.